Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? Stone reestrutura a gestão para focar mais no cliente. A Stone, a gente conhece, uma das grandes empresas de adquirência aqui no Brasil, fez sua abertura de capital em 2018, cresceu bastante, cometeu diversos erros operacionais em 2021 e começou um grande processo de reestruturação que agora está mexendo na sua estrutura organizacional. Vamos entender um pouco do porquê que a Stone está fazendo isso e quais são os benefícios de você mexer na sua estrutura organizacional. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, aquele lembrete rápido. Se você está em início de carreira e quer acelerar a sua trajetória corporativa, ferramental de negócios é fundamental para você conseguir atingir seus objetivos. A gente está com as turmas abertas para primeiro semestre de 2024 do curso General Business Program. Nele, você vai ter todo o ferramental de soft skills, comunicação e negociação empresarial, ferramental de finanças, matemática financeira, contabilidade, valuation, estratégia de investimento, assim como marketing, estratégia corporativa, modelagem de negócios e problem solving. É o nosso curso mais tradicional, já temos mais de 8.000 estudantes formados nesse curso, que estão em mercado financeiro, consultoria estratégicas e grandes programas de trainee e vem acelerando a sua carreira desde então. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte das turmas do primeiro semestre de 2024, turmas de férias, intensivo em janeiro, e turmas regulares começando em fevereiro e indo até junho. Tanto modalidade virtual quanto presencial. Então entre no nosso site, vejo vocês no primeiro semestre do ano que vem. Bora! Vamos começar aqui contando um pouco da história da Stone, e aí depois eu vou falar para vocês qual que é o intuito de você fazer uma reorganização da sua estrutura organizacional. Vamos lá! A Stone, como eu falei para vocês, é aquela empresa de meios de pagamento que cresceu bastante e que fez a sua abertura de capital no dia 25 de outubro de 2018. Então tá aqui a notícia da Forbes. Brasileira Stone levanta 1,5 bilhões de dólares em IPO nos Estados Unidos. Bom, e aí, o que aconteceu? A Stone, contou uma história muito interessante. Ela era uma empresa muito mais ágil do que as grandes de mercado, que era a Cielo e a Rede, e começou a ganhar bastante market share, principalmente depois dessa injeção de dinheiro, 1,5 bilhões de dólares. Então, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui um pouco da posição de market share dos principais adquirentes do Brasil. Se você bem olhar aqui, PagSeguro cresceu bastante, né? Então chegou a 12% de market share em 2019. E a Stone, que tinha 2% de market share em 2017, conseguiu crescer bastante em 2018, antes da abertura de capital, chegou a 6% de participação e depois chegou a 10%, passando a GetNet. Interessante, né? Então o que aconteceu? A Stone tinha uma história muito boa e teve uma estratégia de crescimento muito forte até 2019. O que aconteceu? Em 2020 e 2021, a Stone ela começou a ter problemas operacionais e isso se refletiu nos seus resultados financeiros. Então eu peguei aqui uma notícia do dia 19 de agosto de 2022. Stone desaba com lucro repleto de ajustes e troca de CFO. Então a empresa estava patinando ali em vários erros operacionais, o que fez ela trocar de presidente. Então, no dia 3 de novembro de 2022, Pedro Zinner será o novo CEO da Stone. Qual que era a ideia? Fazer uma grande reestruturação, tanto da estratégia de crescimento do negócio para o futuro, assim como de como a empresa vai executar essa estratégia no curto prazo, que obviamente vai mexer bastante na tática da companhia aqui no dia a dia, né? Uma coisa que eles fizeram que eu achei que foi muito bem feito, no dia 1º de fevereiro de 2023, eles zeraram a posição que eles tinham comprado do Banco Inter. A ideia, pelo que eu entendo, era comprar a participação do Banco Inter, ter uma influência muito grande na companhia para depois verticalizar ela com uma fusão. Tá? Por quê? Porque a Rede, junto com o Itaú, tem essa operação verticalizada e foi a empresa que conseguiu ganhar mais market share nesses últimos tempos, até passando a Cielo em liderança de mercado em adquirência nesse último trimestre. Perfeito, né? Então eles zeraram a posição do Banco Inter, tiveram bastante prejuízo, porque eles entraram no Banco Inter com valor de ação muito alto e fizeram venda dessa participação para focar no negócio principal. Perfeito, né? Isso daqui é interessante porque, a gente viu que todos esses erros operacionais fizeram a Stone, em termos de participação de mercado, andar de lado. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, no primeiro quarto de 22 eles tinham 11% de market share.
Quando você pega no primeiro quarto desse ano, 11,1, ou seja, andou de lado em termos de participação de mercado. E aí ele viu, nesse mesmo período, a GetNet ganhando mais mercado, a Rede ganhando bastante e a Cielo eventualmente perdendo bastante, né? Perfeito. Então, a gente viu que um pouco desses problemas operacionais se concretizaram, né, na perda de ganho de participação de mercado em relação aos seus principais concorrentes. Isso se refletiu também no valor das ações. Para quem está vendo aqui também, ó, as ações elas começaram a ser tradeadas no IPO a 23 dólares e 57 centavos. Atualmente está em 9 dólares e 91. Né? Chegou no auge aqui no meio da pandemia a 85 dólares, mas isso daí era especulação de mercado, aquele ano que o mercado estava comprador e que não estava fazendo muita conta, né? Mas uma coisa que a gente consegue ver é que desde o IPO, quem estiver carregando esse papel desde 2018 está perdendo dinheiro. Perfeito, né? Então a empresa não conseguiu resolver seus problemas estratégicos e operacionais e agora ela fez essa grande mudança, né? Bora! Vamos entrar na notícia principal agora para a gente entender um pouco dessa organização. Vamos lá. A Stone está implementando uma reorganização em seu organograma, um movimento desenhado para aumentar a centralidade do cliente e ajudar a companhia a implementar sua visão e de ter uma oferta integrada de soluções. Deixa eu explicar para vocês por que uma empresa ela mexe na sua estrutura organizacional. Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando estruturas verticalizadas e estruturas horizontalizadas. Quando você pega um ciclo de vida de uma empresa completo, ela sempre vai passar por fases de verticalização, horizontalização, depois volta à verticalização, entre outros, né? Então esse movimento é minimamente comum quando você pega um tempo longo de uma empresa, né? Qual que é a vantagem e desvantagem dessas estruturas? Na estrutura vertical, pessoal, geralmente uma empresa ela vai para essa estratégia onde ela vai tendo vários níveis hierárquicos para ela ter mais controle sobre os processos. Por quê? Porque aí você vai ter menos pessoas cuidando de pequenos processos e aí esses processos tendem a ter uma garantia de execução muito melhor. Perfeito. Qual que é a desvantagem de você ter uma estrutura tão verticalizada? A empresa ela perde rapidez. Por quê? Porque a tomada de decisão ela fica aqui no topo da pirâmide. Mas quem executa a estratégia fica na base da pirâmide. Então, quando você tem uma estrutura muito verticalizada, além da informação demorar para fluir até quem vai executar, ela sofre muito ruído. E aí a empresa começa a perder performance em termos de execução de estratégia. O que acontece nesse momento? A empresa ela vai começando a cortar alguns níveis intermediários e vai plugando as pessoas nos seus gestores, aumentando do que a gente chama de span de controle. Então, ó, aí a gente vai para essa estrutura horizontal aqui da direita. Legal, tem menos níveis hierárquicos, a empresa está mais horizontalizada. Qual que é a vantagem? Muito mais rapidez. Por quê? Porque a tomada de decisão e execução estão mais próximas, porque você tirou alguns níveis intermediários, perfeito, só que você tem menos controle sobre os processos. Por quê? Porque as pessoas vão começar a comandar muito mais atividades do que elas faziam antes. Legal. Mas é ótimo, porque quanto mais velocidade em definição de estratégia e implementação, maior o nível de inovações que a empresa vai fazendo para o mercado. Né? Então, quando uma empresa quer ganhar velocidade, ela vai para uma estrutura horizontal. Quando ela cria bastante produto e quer aumentar a performance desses produtos, aí ela vai e verticaliza o processo. Aí verticaliza, horizontaliza e assim por diante. Por isso que eu falo que uma empresa ela vai passando sempre por esses ciclos, né? De verticalização, horizontalização e assim por diante. A Stone, ela está indo para o processo de horizontalização. Vamos entender aqui então como que ela está executando isso? Bora, vamos lá. A primeira mudança é na liderança da vertical de serviços financeiros. Até agora, esse negócio era liderado por um COO, que se reportava ao CEO Pedro Zinner. Debaixo dele ficavam os heads de cada segmento, microempreendedores, PMEs e Key Accounts. Agora, o cargo de COO de serviços financeiros está sendo extinto e os líderes de cada segmento vão se reportar diretamente ao Zinner. Então, o Zinner, o que ele está fazendo? Ele, como CEO, ele está tirando alguns cargos intermediários e os gestores que respondiam para esse cargo intermediário vão se reportar diretamente ao CEO. Interessante, né? Então o CEO vai ter muito mais trabalho aqui, mas ele vai conseguir ter uma visão muito mais integrada dessas unidades de negócio. E esse é o objetivo. Vamos lá? Segundo ele, isso está dentro do conceito de bundle, que a companhia quer implementar, passando a fazer uma oferta conjunta ao cliente e não produto a produto. Abre aspas para ele. Para isso, temos que alinhar os incentivos de forma correta, disse o CEO. Com a reorganização, Vitor Lino será o responsável pelos segmentos de microempreendedores e Matheus Bicelli pelo PMEs, um cargo que terá o nome de Chief Client Officer. Ambos estão há mais de 5 anos na companhia. Então, esse é o primeiro processo. Você tira o CEO, pega todo mundo que respondia para esse CEO e pluga diretamente no CEO. Perfeito. Mas não para por aí. Vamos lá.
A Stone também mudou o seu COO de software, promovendo o Sandro para substituir aqui o antigo, que deixará a empresa no final do ano que vem. Sandro era head de gente e gestão da companhia e, além da área de software, será head de Key Accounts para segmento financeiro. Então, vocês já viram que o escopo de trabalho aqui do Sandro vai aumentar bastante. Por quê? Porque além de cuidar de gente, ele também vai cuidar de software e também Key Accounts do segmento financeiro. Outra mudança será dar mais relevância ao cargo de CTO, Chief Technology Officer. Até agora, o CTO da Stone, o Marcos, se reportava ao CIO, Chief Information Officer, creio eu, da empresa, o João. João, por sua vez, se reportava a Zinner. Agora, o CTO se reportará diretamente ao CEO e o CIO será responsável apenas por produtos, plataformas e novos negócios. Então, você tira o CTO embaixo do CIO, coloca ele do lado, todo mundo reportando diretamente ao CEO, também. Fazendo o processo de horizontalização, deixando a informação muito mais rápida, né? A Stone também contratou o Fábio para um novo cargo que está sendo criado agora, o Chief of People and Operating Officer. Nessa função, Fábio será responsável por gente de gestão. Então gente de gestão vai sair do Sandro e vai aqui para o Fábio, né? A operação logística e o relacionamento com o cliente. O executivo trabalhou os últimos 3 anos na Kraft Heinz e antes passou 2 anos na AB InBev. Sempre com foco em supply chain e operações. Então agora ele vai cuidar de logística, relacionamento com clientes e gestão de pessoas. E aí você vai cortando alguns cargos intermediários também nesse processo, né? Lia Matos, a atual Chief Strategy Officer, acumulará a liderança na área de marketing. A Stone também disse que Carolina da Costa vai liderar suas iniciativas de impacto e sustentabilidade. Com 22 anos de experiência com projetos de impacto na educação, saúde e gestão de ativos, Carolina foi responsável pelos cursos da graduação do INSPER e tem passagem pelo Hospital Oswaldo Cruz e Mauá Capital. Interessante também, né? Então, o Chief Strategy Officer vai acumular agora a função de liderar a área de marketing e a Carolina vai ficar com a parte de sustentabilidade e impacto da companhia, né? Então, olha que interessante. Eu estou mostrando aqui para vocês qual que vai ser a estrutura agora da Stone, né? Então vai ter um CEO e vai ter 13 reportes direto para eles, né? Então 13 líderes vão reportar diretamente para o CEO, que vai agora conseguir enxergar de uma forma mais ampla o que está acontecendo nas suas áreas para conseguir integrar isso que é a função do CEO. Perfeito, né? Tem gente que me pergunta, Renato, 13 pessoas reportando para você não é muita coisa? Porque se você der um foco de um dia para cada CEO, você vai precisar de 2 semanas para conseguir falar com todo mundo. Se for um dia só que você vai dedicar para cada área, né? Mas olha que interessante, vários estudos são feitos desse span de controle. E aí eu estou mostrando para vocês uma pesquisa que foi feita que CEOs de empresa, na média, tem entre 9 e 13 reportes diretos. A média aqui, a mediana, na verdade, né, é 11. Então, se você fala assim, a Stone vai ter 13 reportes diretos para o CEO, ele está aqui na ponta superior, mas está dentro ainda do que acontece no mercado. Tem empresa que tem até 16 reportes diretos para o CEO. Beleza, o CEO aqui não consegue nem tomar café, né? Beleza. CEOs de unidade de negócio, geralmente, aqui na mediana, tem uns 7 a 8 reportes diretos. Os vice-presidentes executivos, 7. Os seniors vice-presidentes, 6. E aqui os vice-presidentes, que são os cargos mais iniciais de vice-presidente, 5. Tá? Então, para CEO, até que não tá tão ruim não, tá chegando ali numa estrutura de 13 reportes, onde a mediana é 11. Então, se ele for bom mesmo, ele vai conseguir executar, né, todas as demandas aí dessas 13 áreas respondendo para ele, né? Interessante. Então, vai ganhar velocidade? Vai ganhar velocidade. E o CEO ele vai conseguir ter uma visão muito mais integrada do que está acontecendo na operação, agora com vários reportes direto a ele. Mas ele vai ter que trabalhar mais, né? A visão da Stone é que a adquirência sozinha está cada vez mais se tornando uma commodity e que, para fidelizar e conquistar novos clientes, ela precisará oferecer outras soluções que criem um diferencial. Faz sentido. Por quê? Porque a gente está vendo que as estratégias verticalizadas entre adquirência e serviços financeiros
Parece que nesses últimos tempos é o modelo mais vencedor dentro desse segmento. A gente vê Rede ganhando bastante mercado e virando líder de mercado, e a GetNet, que vem ganhando bastante participação nessa estratégia integrada com serviços financeiros, né? Dentro dessa estratégia, um dos aspectos centrais será a integração da plataforma financeira com a operação de software. Desde que a Stone comprou a Lynx em 2020, esse tem sido uma das principais cobranças do mercado. Faz sentido, porque se você tem ali toda a sua operação de sistemas de gestão com clientes, você tem muita oportunidade de integração, né, de soluções e cross-sell. E também ganhar clientes de sistemas que não fazem adquirência com a Stone e vice-versa. Tá? Zinner disse que isso já está sendo feito em alguns segmentos específicos. Nos postos de combustíveis, por exemplo, onde a Lynx tem uma penetração grande, a Stone começou há cerca de um mês a fazer uma oferta conjunta de software de pagamento, instalando o software de PDV nas maquininhas. Faz todo sentido, né? Abre aspas. Isso gera uma proposta de valor maior porque está tudo integrado e resolve alguns problemas como aquelas de fraudes e trocas de maquininha, disse Zinner. Os indicadores iniciais de vendas têm sido super positivos. E eu concordo que se você for para mercado com essa proposta integrada, você tem um grande diferencial em relação à rede, Stone, que não tem sistema de gestão integrado. Né? Então é um ponto de diferenciação que a Stone tem dentro da sua operação, um capability que ela tem que aproveitar. Sem contar que ela vem crescendo bastante em serviços bancários para conseguir fazer aquela estratégia integrada entre serviços financeiros e adquirência. Então a Stone, pelo menos, ela está bem posicionada na sua estratégia no que ela vai querer fazer. Se ela vai conseguir ou não, vamos ver se essa nova estrutura organizacional vai conseguir dar potencialidade na implementação desses planos que o Zinner tem para o mercado. Eu acredito que vai dar certo. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.